Candidato Lula, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Renata. Obrigado por ter vindo, candidato. E nós vamos começar, então, essa entrevista a partir de agora, contando o tempo, e vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Bonner, primeiro eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Porque durante 5 anos eu fui massacrado e estou tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Porque você está lembrado que em 2005, quando surgiu a questão do mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte: só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém comete um erro, alguém comete um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve e está resolvido o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato, ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei: Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal. Então, eu vou te dizer uma coisa, Bonner. Vou dizer para você, olhando nos olhos do povo brasileiro: não há hipótese. Não há hipótese. Eu quero votar na presidência da República e qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. Candidato, é assim que você combate a corrupção num país. Agora, candidato, o senhor elencou aqui diversas medidas adotadas em governos do PT como instrumentos, mecanismos de controle da corrupção. Mas é fato que a corrupção, a despeito disso, ocorreu e ocorreu em grande escala. Por isso, eu retomo a pergunta original, que é: como o senhor pode assegurar que elas não se repetirão? Alguma medida nova foi estudada para evitar que aconteça? Boni, primeiras medidas estão colocadas. Veja, eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe que nenhum processo vai para frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu escolhi da lista tríplice. Eu poderia ter impedido que a Polícia Federal tivesse um delegado que eu pudesse controlá-lo. Não fiz. E permiti que efetivamente as coisas acontecessem do jeito que precisava acontecer. Olha, nós vamos continuar criando mecanismos para investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira, porque eu já disse 500 vezes de que a corrupção, eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora?
Eu poderia, para não apurar nada, decreto 100 anos de sigilo para o Pazuello, decreto para meus filhos, decreto para meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. E eu tive a alegria, eu tive a sorte de ter um ministro do porte do Márcio Tomás Bastos, sabe, que era uma figura, sabe, inatacável nesse país, do ponto de vista da competência e da seriedade. Por isso, pode ficar tranquilo, sabe? É que houve um momento... Eu pagará. Houve um momento, em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, e escrito, hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois, se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, Bonner, nós temos um problema sério. É que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais e depois não se volta atrás. Mas voltaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares para a Petrobras. Foram devolvidos muito desse dinheiro, inclusive por diretores da Petrobras, que não tinham como juntar uma fortuna. Que ótimo que votou, e o Ministério Público queria pegar 2 bilhões e meio para eles, criar um fundinho para eles. Né, desses 3 bilhões e mais ainda. A gente olha o que eles devolveram, mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que você pode fazer investigação com a maior seriedade, como foi feito na Coreia, na Samsung, como foi feito na França, na Alstom, como foi feito na Volkswagen da Alemanha. Você investiga, se o empresário roubou, você prende, condena, mas você permite que a empresa continue funcionando. Aqui no Brasil se quebrou as indústrias de engenharia que nós levamos quase que um século para construir. E nós agora até que vamos ter o prejuízo, porque se eu ganhar as eleições, a gente vai ter que fazer um grande plano de investimento de infraestrutura. A gente vai ter que recuperar muitas obras. Eu vou fazer uma reunião com os 27 governadores para saber quais são as obras prioritárias de cada estado. E esse país vai voltar a andar. Nós vamos falar de economia daqui a pouco, mas antes de passar a palavra para a Renata Vasconcelos, eu gostaria de fazer só uma observação sobre os números que o senhor mencionou. Muitos economistas afirmam que esses milhões de empregos não criados, os investimentos que não foram realizados, seriam consequência não da Lava Jato, mas da crise econômica herdada da gestão de Dilma Rousseff. Mas, Renata. O senhor mencionou mecanismos de controle da corrupção no seu governo e, de fato, o senhor e a sua sucessora Dilma Rousseff sempre escolheram como Procurador-Geral da República o primeiro da lista tríplice elaborada pelo Ministério Público Federal, que em tese dá mais independência ao escolhido. Ano que vem termina o mandato de Augusto Aras na PGR. Mas, ultimamente, quando o senhor é perguntado sobre se vai cumprir e respeitar a lista tríplice, o senhor tem evitado responder. Por quê? Porque eu quero que ele fique com a pulguinha atrás da orelha. Eu não quero definir agora o que é que eu vou fazer. Primeiro eu preciso ganhar as eleições. Esse negócio da gente ficar prometendo fazer as coisas antes da gente ganhar, a gente comete um erro. Veja, eu respeito muito o Ministério Público. Uma das queixas que eu tenho da força-tarefa da Lava Jato é que eles quase jogam o nome do Ministério Público na lama. Porque houve muito equívoco e muitas aberrações. O Ministério Público é uma instituição séria, que eu sempre valorizei, da mesma forma a Polícia Federal.
Se um dia, Renato, eu pudesse contar para você os vários depoimentos que eu prestei para delegado, as perguntas insanas que eram feitas numa instituição que eu respeito muito. E eu acho que o Estado brasileiro tem que ter instituições muito fortes para que o governo possa exercer a democracia. Exato. E a lista tríplice da PGR, ela justamente evita uma situação que, aliás, ocorre atualmente, em que o Procurador-Geral da República é criticado, é acusado de lealdade ao Presidente da República, seja essa acusação justa ou não. Não estou entrando aqui nesse mérito. O senhor não teme que isso aconteça? Eu não quero procurador leal a mim. O procurador tem que ser leal ao povo brasileiro. Ele tem que ser leal à instituição. Agora, pode ficar certo que se eu ganhar as eleições, antes da posse, eu vou ter várias reuniões com o Ministério Público para discutir os critérios que eu acho que é importante para eles e para o Brasil. Para mim, o que precisa é dar segurança para o povo. Como eu dei quando era presidente. O primeiro diretor-geral da Polícia Federal foi o Paulo Lacerda, que não era meu amigo e que trabalhava com o Tuma, que foi o cara que procurou a investigação do Collor. Ou seja, eu não quero amigo. Eu quero pessoas sérias, responsáveis, que falem em nome da instituição, porque as instituições que garantem o funcionamento da democracia têm que ser fortes, Renata. É um assunto tão importante, o senhor vai manter suspenso sobre uma questão tão fundamental, e é, de fato, as críticas à falta de independência do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, é motivo de preocupação para os brasileiros. Por que manter esse suspenso? Em minha defesa, eu tenho 3 indicações. Você está lembrada que eu indiquei o Procurador-Geral que estava julgando o Palocci. E eu mantive ele, porque eu não quero amigo. Eu não quero amigo no Ministério Público, eu não quero amigo na Polícia Federal, eu não quero amigo no Itamaraty, eu não quero amigo em nenhuma instituição. Eu quero pessoas competentes, pessoas ilibadas, pessoas republicanas e pessoas que pensam, sobretudo, no povo brasileiro. Então, como fazer? Porque associações de policiais... Fica certo. Associações de policiais federais têm se queixado de tentativas de interferência na instituição, na PF. Como fazer para que esse tipo de interferência não ocorra? Não, interferência não. Teve muitas interferências. O Bolsonaro não troca qualquer diretor da hora que ele quer. Basta que ele não goste. E eu não fiz isso e não vou fazer. O delegado não está lá para fazer as coisas que eu quero. Oh, Renata, você se lembra que em 2005 a Polícia Federal... Eu estava na Índia. A Polícia Federal foi na casa de um irmão meu, esse que morreu quando eu estava preso, sabe? Esse cara ganhava R$ 2.900, aposentado na prefeitura. A Polícia Federal invadiu a casa dele. E eu sabia antes, e eu falei, não vou interferir, porque quem ficou sabendo não é o Lula, foi o presidente da República. Ela que cumpre com as suas funções. Sabe, então, para mim... A seriedade das instituições é o que vai garantir o exercício da democracia nesse país. Então você pode ficar certa que as coisas irão acontecer da forma mais republicana possível que possa acontecer. Vamos falar de economia. E sabe que eu estou candidato? querendo voltar porque eu quero ser melhor do que eu fui. Eu quero ser melhor, eu quero voltar porque eu quero fazer coisas que eu deveria ter feito, mas não sabia que era possível fazer. É por isso que eu fui escolher uma pessoa como o Alckmin de vice. Para juntar 2 grandes experiências na minha vida. Um cara que foi governador de São Paulo 16 anos e vice 6 anos, e o cara que foi considerado o melhor presidente da história do Brasil. É esses 2 que vão governar esse país. Vamos falar de economia então agora, candidato. Todos os economistas atualmente estão dizendo que o próximo governo vai ser obrigado a lidar com uma bomba fiscal, um desequilíbrio das contas públicas enorme. O senhor não tem sido claro quando fala dos seus planos para a economia, mas o senhor, ao mesmo tempo, tem feito promessas. Como é que o senhor pretende recuperar o equilíbrio das contas? Ô, Bonner, é que você não deve lembrar o que os meus economistas diziam para mim nas eleições de 2002. Ou seja, naquela época o Brasil estava quebrado. Naquela época, vocês lembram que o Brasil quebrou 2 vezes no governo Fernando Henrique Cardoso? Naquela época, o Malan, que era um homem sério, ele todo final de ano ia para Washington tentar pegar dinheiro para fechar o balanço, o caixa do governo. Estão lembrados de 2 pessoas do FMI que vinham para o Brasil investigar o Brasil todo dia, e os meus economistas diziam, o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Eu falava, então por que vocês querem que eu ganhe as eleições? Então eu vou dar um dado para você ver o seguinte. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação.
o Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos a inflação para a meta, sabe, que era 4,5 mais 2 menos 2 durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% para 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI. Não sei se você está lembrado disso. Além do que, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É assim que nós vamos governar esse país. Eu digo sempre, Boni, que tem 3 palavras mágicas para governar o país. 3. A primeira dela é credibilidade. A segunda dela é previsibilidade. E a terceira é estabilidade. Você tem que garantir, primeiro, que quando você falar, as pessoas acreditam no que você fala. Quando você fala na previsibilidade, é porque ninguém pode ser pego de surpresa dormindo com mudança do governo. E a estabilidade é para você convencer o governo, cumprindo com a sua tarefa, que os empresários privados do Brasil e os empresários estrangeiros tenham condições e saibam que tem estabilidade para fazer investimento aqui dentro. E você sabe, eu vou terminar dizendo o seguinte: nunca antes na história do Brasil esse governo teve uma chapa como Lula e Alckmin para poder ganhar credibilidade interna e externa para fazer acontecer as coisas no Brasil. Mas ainda na economia, depois dos seus 2 mandatos, candidato, veio o governo Dilma. E o governo Dilma se notabilizou por tentar induzir o crescimento da economia brasileira, aumentando gastos públicos e também segurando aumentos de preços de combustíveis, aumento de preços de energia. O resultado disso foi a maior recessão em 25 anos e uma explosão da inflação. Daí a pergunta: o senhor, uma vez eleito presidente da República mais uma vez, vai implantar na política econômica qual das receitas petistas? A do seu primeiro mandato ou a receita petista do mandato de Dilma Rousseff? Ô, Boni, sábado eu estive com a Dilma no Vale do Agabaú, em São Paulo. E a Dilma sabia que eu vim aqui. E a Dilma falou assim para mim: ô presidente, se perguntar do meu governo, não responda. Fala para me convidar que eu vou lá para discutir com eles. Tá? Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, primeiro, que a Dilma é uma das pessoas que eu tenho o mais profundo respeito pela competência e pela ajuda que ela me deu quando era chefe da Casa Civil. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise se agravou, a crise internacional, e mesmo assim ela se endividou para poder manter as políticas sociais e para poder manter o emprego em 4,5%, que foi o menor desemprego que nós tivemos na história desse país. Era como se fosse padrão Noruega, padrão holandesa. Eu acho que a Dilma se cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2040. Sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe, o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Ela mandou medida provisória para mudar. Como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso teve o segundo mandato, ele mandou medida para poder evitar que o Brasil quebrasse, e ele tinha como presidente da Câmara o Temer, que ajudou a aprovar as coisas, não trabalhou contra. E o presidente da Câmara, da Dilma, ele trabalhou contra o tempo inteiro a Dilma. Mas então, presidente Dilma, candidato, não agiu sozinha, havia uma equipe cuidando de economia para ela e tudo. Então, este erro que o senhor reconhece ter havido lá, não foi um erro pessoal, solitário dela, mas de uma corrente do PT. Por isso, a pergunta se impõe: se a corrente do PT, que amparou as decisões que o senhor reconhece terem sido equivocadas da ex-presidente Dilma, fizer valer a sua opinião num governo seu, vai-se por esse caminho. Daí a pergunta: o senhor está dizendo, então, que o seu governo vai ser diferente? Se um dia entrar alguém no teu lugar para fazer o Jornal Nacional, entrará. Você vai perceber o que é rei morto, rei posto. Você vai descobrir. Ou seja, quando você deixa o governo, quem ganha vai governar do jeito que entender. Quem está de fora não vai mandar.
Eu vou voltar a governar esse país, se o povo assim permitir, para fazer as coisas melhor do que eu fiz. A minha obsessão, Boni, a minha obsessão, um homem de 76 anos de idade, que digo todo dia que tem energia de 30, de voltar a governar esse país, é porque eu acho que é possível recuperar, sabe, esse país, a economia voltar a crescer, a gerar empregos, a gerar melhoria nas condições de vida da pessoa. Eu estou convencido disso. Se eu não acreditasse disso, eu não voltava. Eu preferia ficar em casa, sabe, vivendo os louros de ser o melhor presidente da história do Brasil. Não, eu vou voltar para provar que é possível fazer mais. E eu espero que quando eu estiver no governo, vocês me convidem para vir aqui uma vez por mês para poder checar o que está acontecendo nesse país. Só relembrando, então, os números ruins ao fim do governo Dilma, né? A inflação em 2013 estava em 5,9%, ela chegou a 2015 a 10,6%, o PIB tinha subido 3% em 2013, caiu 3,5% em 2015, então, assim, os números falam por si. Renata. Candidato. É importante lembrar que eu peguei a inflação a 12 e reduzi para 4,5. Antes? Não, mas nós vamos fazer o mesmo. Se tem uma coisa que eu sei fazer, Renato, é cuidar do povo. Não, o senhor deixou claro que pretende fazer uma gestão na economia diferente da que foi feita. Não, eu pretendo fazer uma gestão de acordo com aquilo que nós construímos. Eu hoje tenho 10 partidos junto comigo e ainda tenho a experiência do ex-governador Alckmin comigo. Muita gente pensava um ano atrás que era impossível o Lula se juntar com o Alckmin. E eu me juntei para dar uma demonstração para a sociedade brasileira que política não tem que ter ódio. Política, sabe, então, a coisa mais extraordinária para você estabelecer convivência entre os contrários. Pronto, é de política e de alianças que nós vamos falar agora. O senhor tem dito que o Centrão se formou lá atrás na Constituinte e que participou da base de todos os governos. Do de Fernando Henrique Cardoso, do seu, de Dilma, de Temer e agora de Jair Bolsonaro. Só que o relacionamento de governos do PT com o Congresso resultou em escândalos de corrupção, como o Mensalão, por exemplo. Como evitar que isso aconteça novamente? Você acha que o Mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Vamos falar de orçamento secreto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos falar de orçamento secreto. A vida política estabelecida em regime democrático é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa sem não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Ou seja, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias. Ora, então, quem ganhar as eleições, se for a Renata, ou se for o Boni, ou se for o Lula, vai ter que conversar com o Congresso Nacional. Não conversar com o Centrão, porque o Centrão não é um partido político. Você vai conversar com os partidos separados e depois, obviamente, que o nome Centrão foi cunhado para poder derrotar a gente na Constituinte de 88, que a gente estava avançando muito na área social. Mas como evitar escândalos de corrupção como que houve? Você punindo as pessoas, denunciando as pessoas. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre, por isso que eu acho importante uma justiça eficaz, porque se tiver um problema de corrupção, Renata, tem que ser denunciado. O senhor falou em qualquer lugar tem que ser denunciado, na empresa privada e na empresa pública. Não é possível você ficar aguardando a corrupção sem levar em conta o prejuízo que aquilo traz à sociedade brasileira. Então, minha cara, é o seguinte, todo esse monte de coisa que eu li para vocês aqui, isso vai ser aperfeiçoado para fazer mais e melhor, para que a gente possa até descobrir. Mas quando eu descobrir, as pessoas serão punidas. Pode ficar certa disso. O senhor falou em orçamento secreto e a gente falou também em corrupção, que não tem como se comparar, porque não existem níveis... Secreto é uma excrescência. Exato, não existem níveis de corrupção, né? Corrupção é corrupção. Mas o senhor mencionou o orçamento secreto. Como negociar, então, com o Centrão sem moedas de troca como essa do orçamento secreto que o senhor critica tanto? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo. O Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata. Sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira.
Ele que libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da República. E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do Alckmin, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Mas você acha mesmo o Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Ele agora acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$600, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro. Porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade. E ele então acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir e dizer, não, eu vou continuar. Você não vai continuar? Por que ele não colocou ali diretrizes orçamentárias? Mas o senhor acredita mesmo sobre o orçamento secreto? O senhor vai conseguir convencer o Congresso a abrir mão de um mecanismo que dá tanto poder aos parlamentares? Vamos. Como? Vamos. Conversando com eles. Primeiro, durante a campanha, você vai perceber que eu vou trabalhar muito essa questão da eleição. Sabe? E hoje não é só o presidente da República, não. Os governadores dos estados estão refém dessas emendas secretas também. Porque antigamente o deputado ia conversar com o governador para fazer a aplicação de verba. Hoje os deputados não conversam mais. Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas podem ficar certas. Pode ficar certa que nós vamos resolver. Eu estou olhando para você, que eu quero que você me cobre. Nós vamos resolver conversando com os deputados. E eu espero que a sociedade brasileira aprenda nessas eleições uma lição muito grande. O Congresso Nacional é o resultado da sua consciência política no dia das eleições. Então, quando você vai votar, sabe, você coloca esperança, coloca otimismo e não coloque rancor na urna, porque não dá certo. Candidato, o senhor está fazendo um discurso aqui muito claro em favor da negociação, da composição política pela governabilidade. É do que se trata, não é? Negociações no Congresso nesse sentido. O senhor acha que a militância do seu partido concorda com essa necessidade de composição política? A minha pergunta é porque existe uma ala grande do seu partido que ainda não aceitou Geraldo Alckmin como o candidato a vice na sua chapa e tem hostilizado o seu candidato a vice. O que o senhor diria para esses militantes do PT que ainda se recusam a aceitar Alckmin depois das trocas de acusações pesadas que os senhores fizeram ao longo de alguns anos na política? Boni, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu estou até com o ciúme do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto não tem e habilidoso. Às vezes, ele fez um discurso no dia 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé. Pergunta para a esposa dele, para a Dona Lu, que anda com a Janja, para ver como ela está gostando da coisa. O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Sabe, o que eu não quero é que o PT peça para ele se filiar, porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais 6 anos como vice do Mário Covas vai me ajudar a consertar esse país. É a única razão pela qual eu quero voltar a ser presidente, é a de consertar esse país. Esse país tem que voltar a crescer, tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a gerar emprego. Sabe, o povo, eu digo sempre, o povo tem que voltar a comer um churrasquinho, candidato, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Candidato, ainda a propósito desta intolerância manifestada em alguns momentos contra o seu candidato a vice, o senhor disse que isso está superado, mas é fato que durante muito tempo a militância do PT, estimulada muitas vezes pelo senhor ou por outros líderes do partido, essa militância foi muito agressiva com quem pensava diferente. E não só na internet, nas ruas também. Que lições o senhor e o PT tiraram disso? Boni, feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país é entre PT e PSDB.
A gente era adversário político, a gente trocava farpas, mas se a gente se encontrasse num restaurante, eu não tinha nenhum problema de tomar uma cerveja com o Fernando Henrique Cardoso, com o Zé Serra ou com o Alckmin, porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário. Sabe? Mas o senhor não teria problema, mas a militância do seu partido... Mas veja, mas a militância é militância, as militantes é como torcida organizada. A torcida organizada não é a torcida do Flamengo, não é a torcida do Vasco, aquela que briga, aquela que vai o time, não. Sabe, não sei se você viu o jogo do São Paulo, outro, o Rafinha que jogava no Flamengo, ontem ele engrossou lá no jogo com o Flamengo, e ele e o outro do Flamengo se abraçaram, porque política é assim. Política é exatamente assim. Você tem divergência, você briga, você diverge, você tem divergência programática, mas você não é inimigo. Não é inimigo. Mas, candidato, o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? Você torce para algum time? Você já foi junto neste momento. Você já foi junto com outros companheiros? É nós e eles. A torcida do Vasco é nós, a do Flamengo é eles. Na política é... Mas você não acha que isso estimula a polarização ainda mais? Eu acho que não estimula a polarização, ela é saudável no mundo inteiro. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia, tem em tudo quanto é lugar. Sabe, toda vez que tem mais que uma pessoa participando de alguma coisa, não tem polarização no Partido Comunista Chinês. Não tinha polarização no Partido Comunista Cubano. Agora, quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. Ela é importante, ela é estimulante. Ela faz a militância ir para a rua, ela faz a militância carregar bandeira. O que é importante é que a gente não confunda a polarização com o estímulo ao ódio. Eu me dou muito bem com os PSDB, que foi meu principal adversário durante tanto tempo. E depois é o seguinte, Boni, eu aprendi na minha vida a conversar. Eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi negociar, foi conversar com os contrários. Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica, que eu utilizei para mostrar aos militantes do PT a entrada de Alckmin no PT. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo, da ultradireita. Então, candidato, continuando, vamos para o agronegócio. No seu governo, a política agrícola contribuiu muito para o crescimento do setor do agronegócio no Brasil. E foi também um período em que os preços internacionais das commodities, os grãos em geral, soja, milho, estavam bem altos. O seu ministro da Agricultura foi um grande produtor rural. Mas hoje, grande parte do setor agro não o apoia. O senhor atribui esse afastamento a desconfianças talvez geradas pelo relacionamento do seu partido com o MST? Não. Renata, tem o seguinte, veja, eu queria que você trouxesse aqui o mais reacionário representante do agronegócio e perguntasse para ele o que o Bolsonaro fez para ele que chegou perto daquilo que nós fizemos. Eu queria que você chamasse. Sabe por quê? Porque não tem nenhum governo que tratou do agronegócio como nós tratamos. Eu vou dizer para você, nós fizemos uma medida provisória 432, se não me falha a memória, de 2008, que fez uma negociação, sabe, com os produtores rurais de 85 bilhões de reais, senão eles tinham quebrado. Então, a que o senhor atribui que grande parte do setor agro não apoia? Eu vou dizer o que eles contribuem. Eu vou dizer o que eles contribuem. A questão da nossa política em defesa, sabe, da Amazônia, a nossa política em defesa do Pantanal, a nossa política em defesa da Mata Atlântica, ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós. Sabe, é isso. Mas agronegócio e meio ambiente não, mas juntos, eles são contra. Eles possivelmente... Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA,
E quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte: o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Agora, antes da gente abordar um pouquinho mais sobre o Sem Terra, é preciso fazer esse esclarecimento, porque, como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não, você não acabou de ver. Veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que tem comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Esses querem preservar os nossos rios, querem preservar nossas águas, querem preservar nossa fauna. Esses não. Mas você tem um monte que quer. Você está lembrado que o atual presidente tinha um ministro, sabe, do meio ambiente, que dizia que era para, sabe, invadir com a boiada, para desmatar a Amazônia. Nós não precisamos plantar milho, soja ou cana, nem criar gado na Amazônia. O que nós precisamos é explorar corretamente, cientificamente, a biodiversidade da Amazônia, para que a gente tire daquela riqueza da biodiversidade produtos para a indústria de fármaco, para a indústria de comércio e gerar emprego para aquelas pessoas. E qual será o papel do MST no seu governo? O MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata, você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora, o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe? Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém. Não. O que nós queremos é pacificar esse país. Porque, para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, tem que viver pacificamente com o grande negócio. O Brasil tem possibilidade de ter os dois. Um produz mais internamente, o outro produz mais externamente. Ou seja, eu digo sempre o seguinte: o Blairo Maggi, que é o maior plantador de soja do Brasil, talvez ele não crie a galinha caipira que ele gosta de comer. Talvez ele não crie o porquinho orgânico que ele gosta de comer. Talvez ele vai comprar num pequeno proprietário. Então, é extremamente importante a convivência pacífica dessa gente. E nós já fizemos uma vez, Renata, e vamos fazer outra vez. Candidato, o nosso tempo está quase acabando. Ainda dá para fazer mais uma perguntinha. É sobre política internacional. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Veja, você está lembrado que em 2003, eu tinha apenas um mês de governo, eu criei o grupo de amigos junto com os Estados Unidos, junto com a Espanha, para resolver as pendengas entre a Venezuela e a Colômbia. Sabe, é o seguinte, você sabe que eu tenho na minha cabeça o seguinte: não existe ninguém imprescindível ou insubstituível. Quando o cara começa a pensar que ele é imprescindível ou insubstituível, ele está virando um ditador. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ganhar as eleições, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. O Brasil não tem contencioso internacional. Candidato Lula, nós não temos mais tempo para novas perguntas, então chegou aquele momento em que o senhor tem direito a 1 minuto para se dirigir aos eleitores, como quiser, para suas considerações finais. Nunca pensei que fosse tão rápido assim, 40 minutos. Olha, eu queria dizer ao povo brasileiro que nós já provamos que é possível cuidar do povo brasileiro. Eu não gosto de utilizar a palavra governar, eu gosto de utilizar a palavra cuidar.
Ou seja, tentar colocar o pobre no orçamento do país, tentar fazer com que as pessoas possam chegar à universidade, e vocês sabem que eu tenho orgulho de ter passado para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica. Nós pegamos o Brasil com 3,5 milhões de estudantes universitários, deixamos com 8 milhões. Ou seja, esse país é um país do futuro que nós precisamos construir. Não existe nenhuma experiência de país que ficou rico sem investir na educação. Então, nós vamos votar para poder investir na geração de emprego. Aliás, uma coisa importante, nós temos quase que 70% das famílias brasileiras endividadas, e a grande maioria delas é mulher. 22% endividada porque não pode pagar a conta d'água, a conta de luz, a conta do gás. Nós vamos negociar essa dívida. Pode ficar certo que nós vamos negociar, sabe, com o setor privado e com o sistema financeiro, porque nós precisamos fazer com que o povo brasileiro volte a viver com dignidade. Candidato, seu tempo terminou. Mas eu, antes de encerrar, eu preciso fazer uma correção. Cometi um erro aqui. Eu me referi ao dinheiro devolvido à Petrobras como 6,2 bilhões de dólares. Não foram de dólares, foram de reais. Está feita a correção aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva está terminando aqui a nossa entrevista. E o